Fala galera, beleza? Hoje nós iremos falar um pouquinho a respeito das características gerais dos seres vivos. Vamos lá? Então vamos falar algumas características que nós encontramos em todos os seres vivos. Ou seja, como é que nós diferenciamos algo de vivo como algo que não é vivo? Primeiro, todos os seres vivos possuem aí uma semelhança em sua composição química. Ou seja, os seres vivos são compostos lá por carboidratos, que popularmente nós chamamos de açúcares ou glicídios, né? Eles têm proteína em sua composição, diversos tipos de proteínas. Eles têm os lipídios, que popularmente nós chamamos de gorduras, né, óleos. Então tem composição lipídica. Tem também alguns tipos aí de ácidos nucleicos, podendo ser tanto o DNA quanto o RNA, né, que é o material genético. Eles também têm aí água em sua composição, grande parcela de água, né? E também alguns sais minerais. Claro que o tipo de sal mineral encontrado nos seres vivos também vai variar demais, tá bom? Então essa composição química, ela está presente nos seres vivos. Então possuem essas composições químicas, né? Nós podemos afirmar que é um ser vivo, tá? Só vale lembrar que água e sais minerais, eles são denominados de componentes inorgânicos, eles não possuem carbono em sua composição. Já aí, ó, lipídios, vitaminas, ácidos nucleicos, carboidratos e lipídios, esses sim possuem carbono em sua composição, né, o átomo de carbono em sua composição. Por isso, nós dizemos que esses elementos são componentes orgânicos. Ainda sobre os ácidos nucleicos, vale lembrar que todo ser vivo, tá, ele possui um tipo de material genético, onde aí a maioria dos seres iremos encontrar o DNA, ácido desoxirribonucleico, que é uma molécula que vai passar as características de pai para os seus filhos, né? Ou seja, está envolvido com o processo de hereditariedade, que é essa capacidade que os pais têm de passar suas características para os seus filhos. Uma segunda característica encontrada aí nos seres vivos é o metabolismo. Metabolismo é o conjunto de reações químicas que nós encontramos em um ser vivo ou dentro de uma célula, não é? Esse metabolismo, essas reações químicas, nós dividimos em praticamente dois grupos. Um chamado de anabolismo, outro de catabolismo. Anabolismo, nós dizemos que é uma reação de síntese, de produção, ou seja, quando unimos moléculas e produzimos outro tipo de molécula, ou seja, está sintetizando, está produzindo algo. Agora, se a reação for de quebra, nós dizemos que essa reação ela é um catabolismo. Então, exemplo de anabolismo, por exemplo, a fotossíntese, não é? Onde nós utilizamos a água, a energia do sol, né, da luz, e o gás carbônico para produzir então tanto aí o oxigênio quanto a glicose. E glicose é o combustível celular, tá? De boa parte dos seres vivos utilizarão então essa glicose produzida, por exemplo, na fotossíntese ou adquirida através da alimentação para produzir energia. Então a glicose é o grande combustível celular. Então, um exemplo de anabolismo é a fotossíntese. E de catabolismo, ou seja, de quebra, por exemplo, a digestão. Quando você, por exemplo, come algo, vamos lá, você comeu um pão, você começa a digerir esse pão, que é formado por amido, né? Então você começa lá na sua boca já ter a digestão, até que você quebra esse amido a nível de glicose, que são moléculas menores, e utilizará essa glicose para formação de
energia, produção de energia. E como eu falei também, por exemplo, a forma de obter esse alimento vai variar entre seres. Quando eu falei lá de fotossíntese, a fotossíntese é uma reação onde o ser produz a sua própria glicose por meio da energia da luz, né, o gás carbônico e a água. Então, quando o ser consegue produzir seu próprio alimento, nós dizemos que esse ser é um ser autótrofo ou autotrófico. Auto é próprio, trofo, alimento, ou seja, ele consegue produzir o seu próprio alimento. Nós, seres humanos, não conseguimos produzir o nosso próprio alimento. Por isso, nós dizemos que somos heterótrofos ou heterotróficos, quando então nós comemos um ser, né? Comemos aí um alface, comemos uma batata, comemos uma picanha. Quando você está comendo algo, você está então ingerindo um alimento que não foi produzido por você, pelo seu corpo. Então nós dizemos que somos heterótrofos ou heterotróficos. A partir do momento que eu ingeri o alimento, e estou utilizando agora a glicose para a produção de energia, eu utilizo então, o ser humano, o oxigênio para se ligar com a glicose, né, e produzir energia. Essa reação é denominada de respiração celular. Então, respiração celular é a quebra da glicose, da molécula de glicose, na presença de oxigênio, produzindo a energia celular, denominada de ATP, adenosina trifosfato. Agora, se você quebra essa glicose na ausência de oxigênio, você está fazendo então um tipo de fermentação. Nós, seres humanos, por exemplo, também podemos fazer fermentação, tá? Isso geralmente sem querer. Quando, por exemplo, você vai fazer uma caminhada, uma corrida, e não faz uma ventilação, uma respiração correta, falta oxigênio, né? E você começa a quebrar a glicose na ausência de oxigênio, então formando um ácido, chamado de ácido lático. Por isso, essa fermentação é denominada de fermentação lática. Algumas bactérias também fazem essa fermentação lática, produzindo aí então esse ácido lático. E se for, por exemplo, uma bactéria que está lá dentro do leite, ao produzir esse ácido lático, esse ambiente ácido faz com que as proteínas do leite mude a sua conformação, tá? E ao mudar de conformação, o leite passa de um estado líquido para um estado mais pastoso, formando, por exemplo, então a coalhada. Então, para a formação de coalhada, de manteiga de leite, né, de iogurte, você utiliza a fermentação lática, né, para produzir esses produtos derivados do leite, ok? Um outro tipo de fermentação que nós praticamente não fazemos é a fermentação alcoólica, muito comum aí nos fungos. Os fungos utilizam essa glicose e, na ausência de oxigênio, produzindo então o álcool etílico, tá? Ou etanol. Isso então é muito utilizado tanto na produção de bebidas alcoólicas, como o vinho, como a cachaça, como o uísque, como a cerveja, não é? E também para a produção do etanol combustível. Então, um carro às vezes é flex, você pode abastecer tanto com gasolina, tá, que é derivado do petróleo, quanto com o álcool chamado de etanol, né, que vem geralmente lá da cana-de-açúcar e utilizou esses fungos para fermentar o açúcar da cana, produzindo o álcool, que irá abastecer o seu carro. Uma terceira característica dos seres vivos é a sua organização celular. Como nós já vimos em uma aula falando de teoria celular, todos os seres são formados por uma ou mais células. Se ele é formado por uma única célula, nós damos o nome de unicelular. Se um ser, como nós, seres humanos, somos formados por milhões, trilhões de células, nós somos chamados de pluricelulares. Aqueles que são formados de duas ou mais células são pluricelulares, o formado por somente uma única célula, unicelular. Exemplo de seres unicelulares, você tem lá
as bactérias, cianobactérias, as árqueas, que são do reino Monera. Você tem os protozoários, que são do reino protista. Algumas algas, né? Então as algas são do reino protista também. Tá? Claro que você tem algas pluricelulares, gigantes, as macrófitas aí, você tem alga de 30 metros. Tá? Você tem alguns fungos, que são do reino fungi, que são unicelulares. Por exemplo, os saccharomycetos, que são utilizados como fermento biológico. São fungos unicelulares. Tá? Mas vegetal e animal, nenhum é unicelular, tudo pluricelular. Alguns seres visíveis a olho nu são denominados de macroscópicos. E quanto a alguns que são, por exemplo, unicelulares e muito pequenos, eles não são possíveis de ser vistos a olho nu. Por isso são chamados de seres microscópicos. Mas independente, todo ser vivo é formado por uma ou mais células. Então só vamos lembrar aí dos níveis de organização dos seres vivos. Nós sabemos que tudo no universo é formado por átomos. O conjunto de átomos formam as moléculas. O conjunto de moléculas em um ser vivo vão formar as organelas. O conjunto das organelas aí, junto com o citoplasma dentro da membrana plasmática, forma uma célula. O conjunto de célula irá formar o quê? Um tecido. O conjunto de tecidos formará o quê? Um órgão. O conjunto de órgãos formará um sistema. O conjunto de sistema vai formar você, um organismo, ok? Então todos os seres vivos, na sua unidade primordial, é uma célula. Nós, por exemplo, já fomos um ser unicelular. Quando ocorreu a fecundação, formou-se uma única célula chamada de zigoto, e esse zigoto começou a se multiplicar por divisões celulares denominadas de mitose, até dar isso aí, ó, que é você, né? Esse ser maravilhoso, não é mesmo? E falando ainda de zigoto, vamos lá para a quarta característica dos seres vivos. Os seres vivos se reproduzem. Eles podem se reproduzir tanto de forma sexuada quanto assexuada. O que seria uma forma de reprodução assexuada? Assexuada, o prefixo a significa não, ou seja, é aquela não sexuada, ou seja, aquela que não ocorre troca de gametas ou de material genético. O que é gameta? Gameta são células reprodutivas. Por exemplo, nos animais, o gameta masculino é denominado de espermatozoide, o gameta feminino é denominado de óvulo. Então, quando ocorre a troca de gametas, nós dizemos que a reprodução é sexuada. Quando não há troca de gametas, a reprodução assexuada. Só vale lembrar que seres unicelulares, como que ele vai trocar um gameta se ele é um ser unicelular? Então ele troca material genético. Por exemplo, quando uma bactéria troca material genético com a outra, processo denominado de conjugação, é uma reprodução sexuada, tá bom? Quando, por exemplo, o seu pai e sua mãe foram te ter, eles tiveram uma reprodução sexuada. Houve aí a liberação do espermatozoide para fecundar o óvulo, gerando então o zigoto, que vai se multiplicando, tá, até dar origem a você, um ser humano. Ainda falando de reprodução, muitos têm dúvida como é que surgem os gêmeos. Gêmeos têm basicamente duas formas de serem formados. Primeiro, forma-se gêmeo, quando é um gêmeo idêntico, nós dizemos que ele é univitelino. Então o que aconteceu? Houve a fecundação de um óvulo, de um único óvulo, por um único espermatozoide, formando um único zigoto. Esse zigoto começa a se multiplicar até formar uma massa celular que, sem querer, ela se rompe, formando duas novas massas celulares que continuam a se multiplicar. E como essas duas massas celulares deram origem a dois indivíduos, só que eles vieram de um mesmo zigoto, eles possuem o mesmo material genético. Por isso eles serão geneticamente idênticos e possivelmente muito parecidos. Tá? Diferente daqueles, são chamados de bivitelínicos ou bivitelinos. Quem são os bivitelinos?
é quando a mulher ovula 2 ou mais óvulos, né? Esses óvulos, cada um deles será fecundado por um espermatozoide diferente, formando um zigoto diferente. Então, se é um zigoto diferente, possui materiais genéticos diferentes, por isso eles nascerão bem diferentes, podendo ter sexo diferente. Ou seja, nasceu um do sexo masculino, outro do sexo feminino. Por quê? Porque vieram de óvulos e espermatozoides diferentes. Então todo ser, como eu falei, reproduz. Só vale lembrar que todo ser também tem um ciclo da vida, o ciclo vital, onde um dia ele nasce, ele cresce, ele vai desenvolver, ele vai reproduzir e ele vai morrer. Não é? É óbvio que alguns seres podem morrer antes da reprodução, mas o ciclo de vida normal é nascer, crescer, desenvolver, reproduzir e morrer. Pessoal, ficamos por aqui. Espero que todos tenham gostado. Se você gostou, curta esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe com seus colegas e assim que você inscrever, sempre que sair um novo vídeo, você será o primeiro a receber. Pessoal, um grande abraço, até mais e tchau, tchau.